Chegamos ao momento da história de criação. Mas, ué, o que é história de criação? Vamos entender uma coisa. Todo mundo gosta de histórias. Era uma vez uma Chapeuzinho Vermelho. Né? E aí, a Chapeuzinho Vermelho estava na vovó. Então você conhece bem essa história, deve ter ouvido falar que ela pegou um caminho, um atalho, convencida pelo lobo, e depois foi devorada, e um caçador a salvou. Opa, não era para ter contado o final da história, desculpa. Mas brincadeiras à parte, se você ouvisse a história só de que uma Chapeuzinho Vermelha foi comida por um lobo, ou uma menina foi devorada por um lobo, você até ia ouvir isso e entender, foi devorado por um lobo, mas se você visse só esse trecho da história, talvez ela não tivesse tanto envolvimento. Você até tirasse conclusões. Eu tenho que tomar cuidado com lobos. Ou você soubesse só um outro pedaço da história. Um caçador abriu a barriga de um lobo. Opa! Né? Mas se você depende dos animais, meu Deus, que absurdo, um caçador abrindo a barriga de um lobo. Agora, quando você conhece a história toda, fica muito mais fácil você gerar uma certa identidade, compreender aquilo e passar a gostar. Então a história do Chapeuzinho Vermelho é uma história que está na cabeça de muita gente, uma história que é contada há várias gerações, né? E ela só é possível, ela só ficou fixada porque ela tem uma história de criação. Você identificou a origem da Chapeuzinho Vermelha, a origem da história, que ela teve um clímax, que ela passou por algumas dificuldades, que ela tinha um objetivo, e na execução desse objetivo, algumas coisas apareceram, ela teve que desviar o seu percurso, certo ou errado, é uma outra história, né? Mas ela se colocou em xeque, ela perguntou se ela deveria ou não isso. Então, essa história de criação é uma história de criação que também existe com você. Você nasceu, provavelmente muito pequeno, né? E foi crescendo ao longo do tempo. Então, quais as decisões, o que aconteceu do momento que você nasceu até agora? E quais desses pontos têm algum elemento de ligação com o negócio que você faz hoje? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui dando uma aula, né, em vídeo, e eu tinha o prazer de, em aulas, em grupos, eu gostava de apresentar. Né? E em algum momento da vida, os orientadores da minha escola disseram, olha, falaram para mim um elemento, eu ainda vou te ver no Jornal Nacional, apresentando o Jornal Nacional. E para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Eu nunca me imaginava apresentando nada para os outros e tudo mais. Ao longo do tempo, eu fui, quando me coloquei no mercado de trabalho, fui abraçando mais oportunidades. Então, já mesmo na escola, eu era representante de turma, fui diretor social de grêmio. Quando fui para o mercado de trabalho, eu buscava sempre a exposição, buscava sempre ajudar as pessoas, tá ali. Se alguém tinha dificuldade, eu buscava explicar. Então eu fui notando ao longo do tempo que eu tinha prazer em explicar, né? E ao longo do tempo também, quando você tem prazer por algo, você vai melhorando a sua capacidade. Ainda estou num processo de aprendizado, em melhorar sempre a didática a todo e qualquer momento, e esse processo vai ser perene. Vai ser um processo que vai acontecer para o resto da vida. Eu sempre vou buscar melhorar. Eu sempre tive e continuo com prazer de explicar as coisas para as pessoas. Eu sou um eterno curioso, eu vivo pesquisando e faço isso desde criança, desmontava os brinquedos e tudo mais. E hoje eu trago aqui um conteúdo para você, porque eu olho para as coisas, eu olho para os negócios e eu os desmonto visualmente. Eu consigo entender se é um estabelecimento de alimentação, qual a função de cada profissional, como funciona o estacionamento, como que é a logística de vendas deles. Quando eu estou num estabelecimento, não importa o local, eu estou reparando quantas pessoas entraram, como que é o modelo de atendimento, qual o profissional está mais disposto, quem é o gerente. E hoje em dia eu já passo a olhar assim, o gerente chegou, o gerente está na loja, não está. Se o gerente não está na loja, qual o comportamento dos funcionários? Por quê? Porque eu também, tendo a vivência de negócio, a gente acaba observando isso e entendendo como essas coisas funcionam. Né? E é tudo isso que eu consigo externar e aplicar nos negócios atualmente. Também já implementamos negócios no ambiente online, né? Trabalho com coprodução de alguns profissionais, então a gente auxilia empresas e negócios, pessoas a se colocarem na internet e ensinarem o seu conteúdo, e também negócios a fazerem anúncios, a fazer publicidade, a maximizarem a sua mensagem, ok? Entendendo tudo isso, se porventura você não me conhecia, você passou a conhecer um pouquinho mais.
tive histórias de sucesso, mas também tive histórias de fracasso ao longo do tempo. Eu trabalhei numa empresa, num chão de fábrica, né? E eu olhei para aquilo e eu pensei, eu não sei porque eu fui no segundo dia. Até hoje eu não sei porque eu fui no segundo dia. E eu fiquei 4 meses naquela empresa. Eu sabia desde o primeiro dia que aquilo não era para mim. Mas eu fiquei 4 meses naquela empresa, era o meu primeiro emprego. E o primeiro emprego, carteira assinada, eu tinha que agarrar a oportunidade. Por quê? Porque os meus brilhos também faziam com que eu olhasse e pensasse, não vou desistir do emprego, vou ficar aqui, vou ter o meu sustento, vou construir a minha vida e só vou sair daqui quando tiver uma oportunidade melhor. E aí, na época, consegui uma oportunidade melhor e assim fui transitando. Faculdade, assim foi, né? Essa é um pouco da história, mas suei muito puxando, a gente chamava de refúgio, né? Que era um pedaço de geladeira velhos que iam para um moinho de reciclagem. Então, trabalhei muito, assim, aquele calor, puxando um carrinho gigantesco. Pronto. Tudo isso foi para te falar um pouquinho da minha história, mas sobretudo para você entender que quando eu conto isso, você olhou para mim de uma maneira diferente do que você via antes, caso você não conhecesse essa história. E por esse motivo, por você olhar para a pessoa e passar a ter algum tipo de admiração, algum tipo de identidade, em alguns casos até algum tipo de repulsa, não sabia que aquela pessoa fazia aquilo, não sabia que aquela pessoa era assim. Em grande parte das vezes, você gera mais admiração e identidade. Você gera identificação do seu público e você começa a criar uma tribo. Se, porventura, você olha para alguém e essa pessoa, no meu caso, eu amo animais, eu adestro o meu cachorro, adestro os cães de modo geral, eu adoro essa brincadeira e adoro falar sobre isso também. Se você gosta de cães e você sabe essa informação, você pensa, que legal, ele gosta de cães. Se você tem repulsa por animais, talvez você não se identifique comigo. E tá tudo bem. Porque se você não se identificar comigo, você não faz parte do meu grupo, não faz parte da minha tribo, né? E é muito importante que você tenha pessoas próximas de você que gostem de você, para que a sua mensagem seja mais estruturada, para que você crie realmente um time, para que caso você não esteja no ambiente, se alguém falar de você, tem alguém que o defenda. Então é isso que você deve buscar na sua marca, uma construção constante. E as marcas que são frias, que você não conhece a história delas, que você não sabe como elas se desenvolveram, como elas surgiram, geralmente não tem pessoas que as defendam. Porque se porventura é uma empresa que está passando por dificuldade, mas você conhece a história dela, você vai dizer, olha, essa empresa passou por tanta dificuldade, ela vai passar por isso de novo. E naquela época eu não pude apoiar, mas dessa vez eu vou apoiar. Exemplo, período de lockdown, empresas fechando ou empresas com dificuldade. As que tinham maior ligação com o seu público, as que o público conhecia a intimidade da empresa, eram bem atendidas, tendem a permanecer. Porque o público pensa, ao invés de comprar no mercado tal item, eu vou ligar para eles, vou pedir pela internet para comprar com eles. Porque eu sei que eles estão passando por um período delicado, mas eu sei que eles já superaram todas as coisas e com a minha ajuda eles vão superar isso também. Por isso que contar a sua história de criação é um elemento muito forte e que você deve aproveitar. É por isso que as empresas têm lá a área de Sobre Nós, que contam um pouquinho, às vezes mostram a foto da primeira unidade, a foto do fundador, né? Para deixar claro que houve um crescimento. E a história de criação sempre busca entregar um crescimento, demonstrar que houve um crescimento. Então, se você está aqui hoje, você está olhando, significa que a gente passou por algumas etapas anteriormente, né? E contar essas etapas, contar às vezes os ganhos, contar os desafios, fazem com que as pessoas olhem e pensem, não é um super-homem, né? Não é alguém super desenvolvido, não é alguém que ganhou tudo. E aí, você prefere torcer pelo milionário que ganhou a empresa e que tem que tocar, que ele nem entra na empresa, ele tem vários executivos. Então, assim, é uma empresa que não tem identidade, que ele nem se dedica, prefere torcer por essa pessoa, por esse negócio, ou por alguém que vai lá, tá olhando para o funcionário, tá olhando para a equipe, tá olhando para os clientes, tá ali buscando novos conhecimentos, está fazendo pesquisa, conseguiu contratar um novo executivo para sua empresa, então ela vai crescer mais, desenvolver uma nova linha de vendas, desenvolver um novo produto. Para qual dos dois você prefere torcer? Naturalmente você prefere torcer para quem está batalhando, porque você olha e gera identidade. Então essa história de criação que você gera, se você for observar com todos os seus amigos, com todas as pessoas que estão próximas a você, você tem algum elemento de criação, algum elemento em comum lá atrás, você admira essa pessoa por algum motivo. E quando você conta a sua história, você traz admirações, né? E essas admirações, obviamente, você vai talhar o que comentar ali. Comente as partes boas e comente
dificuldades que não denigram a sua imagem para construir essa história de criação. Eu te convido a compartilhar isso, falar um pouco da sua empresa, falar o que te levou a abrir a sua empresa, falar o que te levou a ir para o ambiente digital. Essa é uma excelente história de criação, inclusive para você começar, porque se você começa assim e começa a dizer, olha, eu decidi entrar para o ambiente digital para ter para que consiga entregar meus produtos para mais pessoas. Ok, né? E para que eu consiga, ao longo do tempo, ajudar mais gente, empregar mais pessoas. E você vai trazendo esses elementos que fazem com que quem olhava para você, às vezes, só no ambiente físico, passe a olhar também para o ambiente digital. Se, porventura, essa pessoa vai todo dia na sua loja, vai uma vez por mês na sua loja, vai a cada 15 dias, se ela conhece alguém que tem necessidade daquele serviço e você está no digital, a tendência de, se ela gostou de você, se ela te comprou, né, olhou para sua história e viu identidade, a tendência de ela indicar que aquela outra pessoa compra de você é muito grande. Pode ser que seja uma pessoa de outro estado que vai comprar de você pela internet. E aquela pessoa que indicou, ela vai na sua loja de modo físico. Mas se você tem a oportunidade de vender pela internet, de fazer entregas, ela pode indicar para você para outras pessoas de outros locais. Então isso quebra uma barreira. Conte a sua história para que as pessoas possam te defender, possam defender a sua marca, possam defender a sua identidade e possam te ajudar a crescer. Porque nós, em todo momento, a evolução humana busca formação de grupos. Nós nos sentimos mais fortes quando temos um grupo com desejos e preceitos semelhantes ao nosso. Quando estamos indo para o mesmo lado. Mostre para o seu cliente que você está indo para o mesmo lado que ele. Mostre para o seu cliente o seu histórico de buscar qualidade constante, de como era lá no início e como está agora, que ele vai enxergar que você construiu uma qualidade e que a sua busca, por isso, é constante para que gere muito mais resultado para o cliente. Então ele vai se sentir envaidecido. Opa, às vezes a pessoa começou lá comprando peças de terceira mão, né, de segunda mão e tudo mais. Aí ela reformava essas peças e revendia. Então diz, olha, o cuidado que eu tomava em revender. A partir de determinado momento eu consegui comprar peças novas e revender. Eu faço manutenção também, precisei fazer isso por um tempo. Então, conte a sua história. Aqui eu não consigo exemplificar tantas histórias porque elas são realmente originais, são suas. Conte a sua história e ela com toda certeza vai te ligar muito mais com o seu público. Aproveite, faça isso e depois nos conte aqui, deixe nos comentários quais elementos você observou, se o seu cliente comentou, se as pessoas gostaram, e observe em você. Se porventura você não prefere marcas, quando você tem duas para escolher, se você não escolhe, aqui você sabe a história que você admira, aqui você gerou algum tipo de identificação. Eu tenho certeza que você escolhe a que você conhece a história. Então, use esse elemento para fortalecer muito mais a escolha das pessoas, favorecendo a você, favorecendo o seu negócio e te permitindo espalhar muito mais bem. Seja para sua família, seja para os seus funcionários, seja para a comunidade onde você vive, ok? Então, compartilhe a sua história. Esse é o convite de hoje. Siga em frente.